Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que eu tenho hoje de manhã, amados irmãos, é sobre compensa obedecer a Deus. Eu reafirmo aqui que compensa. Foi muito triste durante esses dias tomar conhecimento e até ver pastores defendendo essa festa, dizendo que isso é alegria do carioca. Foi muito triste tomar conhecimento também de ver cantores, entre aspas, chamado gospel. Essa palavra gospel quer dizer evangelho no inglês. Também participando. Teve uma reportagem que passou entrevistando as pessoas lá e perguntou: você é o quê? Eu sou católico, apostólico romano. Você? Não, eu sou do espiritismo. Você? Eu sou evangélica cristã. Desfilando. Eu falei: meu Deus. Mas a Bíblia nos ensina e nos mostra que Deus exige de nós obediência irrestrita. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, no capítulo de número 26. Peço que você fique de pé. É uma leitura bem curta, é apenas um versículo. Levítico 26, a partir do versículo, no versículo 13, que diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Pai Santo, eu te louvo e te bendigo pela leitura desse texto aqui, desse versículo, que é a tua palavra. Fale aos nossos corações nesta manhã e nos ajude na compreensão e no entendimento. E como teu oral, eu peço também essa ajuda, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém. Podem sentar. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, que em uma única frase Deus se apresenta ao seu povo, ele faz um resumo da sua obra na vida deles. E esta simples aqui apresentação contém, contudo, uma força de impacto muito grande, porque é uma declaração: eu sou o Senhor vosso Deus. Já seria tema para todo um estudo a respeito da autoridade do nosso Deus. Aqui nós vamos ver que foi uma grande libertação. O feito anunciado por Deus de forma tão resumida, na verdade, foi um assombro entre todas as nações do mundo daquela época, porque durante mais de 40 anos após a saída de Israel do Egito, quando da chegada na terra prometida, esse acontecimento da libertação de Israel ainda era um fato vivido na lembrança do povo. Você depois, com calma, voltando aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo 40, 430 anos como escravos. Agora você imagina quantas gerações nasceram, viveram e morreram lá no Egito. E esse feito, ele quebrou com uma escravidão muito grande. Como eu falei, gerações inteiras haviam nascido, vivido, morrido debaixo dessa opressão egípcia. A nação egípcia era um império comprometido com idolatria, magia,
feitiçaria. Era um povo extremamente ímpio, e a expressão que exerciam não se dava apenas no nível político e social, mas também no reino espiritual. O que aconteceu durante esses dias, que as pessoas não viram, mas aconteceu, foi algo no contexto do reino espiritual. E foi muito forte. A libertação do povo de Israel tipifica com a nossa libertação do mundo, porque Egito tipifica pecado. Tinha um significado a libertação, ainda mais profundo do que eles mesmos ousavam imaginar, o povo de Israel. Eles estavam sendo libertos da ação do reino das trevas para andar na luz de Deus, como aconteceu comigo e com você, porque eu vivi aquilo lá também. No dia que o Senhor bateu na porta do meu coração, do seu coração, eu permiti que Ele entrasse, você também permitiu que Ele entrasse, não para visitar, mas para fazer morada. Então o Egito é símbolo do pecado na Bíblia. Tirar do Egito é tirar do pecado, da opressão, da tirania, da escravidão, da ignorância, das trevas, da superstição e de tudo que escraviza, subjuga e despersonaliza o homem. A quantidade das propagandas que você vê aí de homossexuais nessas festas foi muito grande. Um negócio assim absurdo. Tanto homem como mulher, artistas declaradamente homossexuais, e tantos outros mais formadores de opinião. Eu queria que você deixasse marcadinho, vamos aqui no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo de número 8. Diz o seguinte, Jesus falando aos seus discípulos. João 8, versículo de número 34. E replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. As pessoas aí durante esses dias, e parece que continua hoje ainda tem essa festa lá para baixo. Então o que nós podemos ver é que Jesus Cristo é o nosso libertador, é Ele quem nos liberta do jugo do pecado, da morte, por seu sangue derramado na cruz. Eu sempre reporto e falo isso aqui, meu irmão, minha irmã, que nós somos privilegiados. Não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes, privilegiados. É só fazermos uma avaliação, uma retrospectiva da nossa vida do passado, quem nós éramos, a quem nós servíamos, em quem nós acreditávamos e no que nós acreditávamos. Então Ele é o nosso libertador. E eu pergunto, me deixe essa pergunta no ar: qual é o seu Egito? Qual a sua prisão? Que laço ainda o prendem? E eu posso afirmar que Deus em Jesus Cristo é poderoso para alcançar a todos, trazê-los a liberdade, como foi comigo um dia. Isso não quer dizer que eu sou perfeito, meus irmãos, mas eu sou grato a Deus. E andando por aí, tomando conhecimento de algumas coisas, eu fico pensando: meu Deus, como foi bom te conhecer. Como foi bom o Senhor ter me libertado do império das trevas. Como é maravilhoso hoje saber que Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Voltando aqui para o livro de Levítico, quando ele fala: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fossem seus escravos, quebrei os timões, ou os gazis, em outra versão.
quer dizer quebrar as correntes, não necessariamente corrente física, embora essas também pudessem ser havido, mas as correntes espirituais, das quais os próprios egípcios eram cativos, contaminando o povo de Israel com as mesmas, durante aqueles anos todos, séculos inteiros. Eles absorveram tudo aquilo ali. E alguns depois tinham saudade, né? Depois que eles foram libertos, passaram pelo Mar Vermelho, estavam lá no deserto, Deus mandando comida todo dia vindo do céu. Eles tinham saudade. E você tirou a gente lá para morrer de sede aqui, falando para morrer reclamando. Lá no Egito a gente comia pepino, lá tinha isso, tinha aquilo outro. Saudade, como hoje acontece também. Nessas épocas, eu sempre falei aqui na igreja, quer conhecer o cristão de verdade? Deixe chegar as festas pagãs. Aí vem um monte de festa durante o ano. Aí você vai ver se ele é de Jesus ou não é. Vamos ver qual é a queda dele. Época de Natal, festa junina, Semana Santa, Carnaval. Aí você vai ver se ele é realmente liberta ou não. E aí fica pipocando. Ainda tem pastor defendendo um negócio desse. O cara está doido para meter o pé na jaca. Aí vem entre aspas, sacerdote e fala que tem nada a ver, que isso aqui é uma festa do povo. Mas enfim. Então, queridos, as correntes do diabo são muito fortes. Corrente da idolatria, da feitiçaria, das filosofias, que outras coisas não são senão tremendo engodo do inimigo. Ou seja, Satanás, ele tem trazido muita gente amarrada a esta prática destrutiva, impedida de ter uma vida plena e abundante com o Senhor. Por isso que a Bíblia fala que ele nos tirou da onde? Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Senhor. Aquele que tem um encontro com Deus não precisa mais ser escravo das maldições do diabo. Jesus carregou consigo todas as nossas maldições. Hoje nós somos libertos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deixa marcadinho, mas vamos aqui mais adiante, bem adiante mesmo. Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo de número 3, antes de Efésios, depois de 2 Coríntios. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 13, diz assim, vamos ler junto? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Ele se colocou no nosso lugar, se fez maldito porque nós éramos os malditos. E ele se fez maldito no nosso lugar e se colocou, se apresentou para pagar o preço dos nossos pecados, no plural. Por isso que aqui estamos, meus irmãos. Os feitos do Senhor são gloriosos. Ele é poderoso para quebrar qualquer tipo de corrente. Grande é o seu poder. Podemos viver e ser livres. Deus fez isso por todos nós. E é muito triste tomarmos conhecimento de pessoas que um dia passaram por esse processo de libertação, porque o primeiro processo é a libertação. E depois vem todo aquele processo de lapidação nos nossos corações, apesar de que vamos ser lapidados a vida toda. Eu costumo dizer aqui na igreja que nós somos aquela pedra, aquele diamante, né? Que é encontrado um diamante, ele tem um valor, mas depois que ele é trabalhado por um profissional chamado ourives, tem até um amigo aqui, um pastor amigo meu, que ele trabalha com isso,
Ele esteve aqui pregando aqui, pastor Marco Nery aqui da Nova Vida do Conselho aqui do Jardim Sumaré. Enfim, depois que ele é trabalhado, ele vira que uma pedra preciosa. Aí, mesmo que ele diminua um pouco, o valor dele aumenta muito. Assim é a nossa vida. Nós fomos encontrados como um diamante bruto. E o Espírito Santo começou a trabalhar no nosso coração, ainda está trabalhando, preparando, né? Está nos moldando, está nos lapidando, até o dia da glória. Mas mesmo aqui neste mundo, carregando ainda esse corpo pecaminoso, a Bíblia fala que nós somos pessoas preciosas para Deus. Até a nossa morte para Deus é algo precioso, diz o salmista. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Até isso, somos preciosos. Passamos a ter um novo andar. Voltando lá para Levítico, a última parte do versículo diz assim: quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. O povo era obrigado a andar inclinado por causa dos trabalhos que era sujeito. Caso estivesse preso à corrente, o peso desta também o sujeitaria a esta posição de andar encurvado. Andar encurvado é sinal de submissão, humilhação, desânimo e derrota. O povo de Israel estava sujeito a todas essas coisas no Egito. Seu amor próprio, suas expectativas, sonhos e ambições estavam reduzidos a nada. Como nós também. Como nós também. E é exatamente isso que o pecado faz com o homem. Destrói sua dignidade, escraviza, humilha, acaba com a sua capacidade de sonhar e lutar. Esse é o papel do diabo, como diz lá em João 10:10, que o ladrão vem para quê? Matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Só que o homem foi criado por Deus para andar ereto, para andar com dignidade, para exercer domínio sobre a terra e sujeitá-la para ser fonte de bênção e alegria. Até o nome dos animais que deu foi o homem. O animal pode ser o animal mais forte que tiver. O homem tem capacidade com a sua inteligência de dominar aquele animal. Antigamente, agora não pode mais, mas antigamente nos circos aqui no Brasil, tinha animais que eram domesticados como tigre, leão, elefante e outros mais aí. Então eu vejo, meus irmãos, que o homem que encontra Cristo em sua vida é restaurado em seu amor próprio, em seu respeito por si mesmo e pelas pessoas que o cercam. O homem que se encontra com Cristo volta a ter sonhos ideais, pois Cristo dá vida plena e abundante a todos quantos o buscam. E ele continua com as suas mãos estendidas, como diz lá em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele está com a mão ainda como Salvador. Mas a volta do Senhor Jesus não será mais como Salvador, mas como juiz. E como juiz não tem escapatória. As chances estão sendo dadas. Dia 29 nós vamos fazer novamente o evangelismo de rua. Vamos estar entregando o folheto. Se a pessoa quiser uma oração, vai ser feita a oração. Se der a oportunidade de falar, vamos falar de Cristo, mas a decisão que vai tomar são as pessoas. Nós só vamos fazer a nossa parte. Quem vai convencer elas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E nós estamos aí fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Quando a pessoa conhece a Cristo de verdade, tudo nele muda, até o seu modo de andar. Ele anda ereto, até o seu modo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu queria fechar lendo esse texto. É Lucas, capítulo 13. Olha o que Jesus fez na vida de uma pessoa. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13.
é interessante nós vermos da importância de Deus na vida de uma pessoa. Fala a respeito da cura de uma enferma. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Que diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Então o que nós vemos aqui é que em Deus há abundância. Eu sempre continuo falando que o tempo de milagre não acabou, mesmo sabendo que tem alguns, entre aspas, teólogos dizendo que milagre foi só na época de Jesus. Então eles vão ter que apagar algumas passagens da Bíblia, porque Hebreus 13, versículo de número 6, versículo 8, fala que Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será eternamente. Vai ter que apagar quando ele fala: tudo aquilo que você pedisse no meu nome, crendo, você vai receber. Mas tem muita gente que está babando para esses homens, falam bonito, são eloquentes, estudiosos, mas eles fogem da verdade. Em Deus há vida abundante e plena para todo aquele que quiser andar com Ele. A experiência aqui da libertação que os israelitas experimentaram pode também ser de muitas pessoas nos dias de hoje. Como eu falei ainda há pouco, o nosso papel é falar de Cristo, é anunciar Jesus, é mostrar quem somos e quem é o nosso Deus. Há muita gente sofrendo, meus irmãos. Há muita gente perdida, a quantidade de pessoas já espalhada aí. Meu filho está trabalhando com um camarada aí riquíssimo aí esses dias. Rico, cara rico. Vocês têm uma ideia? Está dirigindo um carro que custa mais de R$1 milhão. O cara só quer que ele dirija para ele. Esse dia estava lá no aniversário da Jandira, ele nem ia trabalhar, estava lá comigo, estava lá com um pastor amigo nosso, que é o pastor Santiago, que também dirige, e aí ligaram, pedindo que ele fosse lá, porque ele ia ficar de folga aquele dia. O nominal não se adaptou com o novo motorista, e ele foi dirigir. E ele falou: pai, você não tem noção de quem te vê na rua. Eu falei: eu sei, eu andei lá. É um negócio assim absurdo. Pessoas estão praticando sexo assim na rua, assim. O policial vem, olha e vira o rosto. Coisa assim que você nem imagina de absurdo. Esse é o mundo, gente. A mim e a você, Deus confiou a missão de ir e pregai o Evangelho a toda criatura, a essas pessoas também. Se elas vão se render a Cristo ou não, isso é um problema delas. A decisão é delas. Eu sempre falo aqui na igreja, tudo é questão de escolha. O povo de Israel não tinha opção, viviam num lugar como escravos. Essas pessoas hoje são escravas do pecado, da mentira, das filosofias e tantas coisas mais, não é? Adoração a tantos nomes aí foi invocado durante esses dias. Escolheram isso. O povo de Israel estava debaixo de um jugo de 430 anos, mas chegou um dia que Deus falou: agora chega. Ainda tirou onda com o faraó várias vezes,
mandando as pragas, né? Deus não podia ter feito logo do início, sai povo, vai embora, mas não, ficou, aliás, tirando onda, até a saída total do povo lá de Israel. E depois que eles saíram, não foi fácil não, amado. Mesmo tendo a mão de Deus na vida deles, havia uma caminhada, havia uma jornada. Deus não poderia fazer um trajeto, depois saiu do Mar Vermelho, direto para a Terra Prometida, mas fez com que eles andassem em círculos durante 40 anos. Os historiadores falam que se eles andassem em linha reta no litoral, pouco mais de 15 dias chegavam no lugar. Mas Deus fez que eles andassem em círculo, porque naquele período de 40 anos era o período da prova. Por isso também fala que os aprovados vão entrar no reino dos céus. Tem que passar pela prova, e as provas são muitas. Todos nós estamos sendo aprovados, experimentados, né? Por isso que lá em Mateus capítulo de número 24, versículo 13, fala que aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. É a prova, e são muitas provas que nós passamos. Esse ano eu completo 17 anos, que eu coloquei 3 pontos de safena, passei pela prova. No mesmo dia eu operei 2 vezes, não morri porque Deus não quis, mas foi uma prova. E tantos outros mais aqui que passaram pela prova, que estão passando pela prova. Então era necessário que o povo andasse durante 40 anos, até chegar o dia de entrar na Terra Prometida. E mesmo assim teve lutas, dificuldades, mas Deus era com aquele povo, como Deus é comigo e contigo também hoje, amém? Hoje, o meu conselho é para que você não desista. Jesus não nos enganou, Ele falou: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores ainda. Então, queridos, compensa sim obedecer. Então essa frase, eu sou o Senhor vosso Deus, você vai ver várias vezes. Por que Deus falava várias vezes a mesma palavra, a mesma frase? Porque o povo ele tem tendência a se esquecer disso. Por isso que eu falei, quer conhecer o cristão de verdade? Deixa chegar essas festas pagãs, aí você vai ver se ele é de verdade. Então é necessário que você sempre, quando chega nesses períodos, você prega em cima disso, você prega contra isso, você mostra a Bíblia. Agora, se ele vai aceitar ou não, esse problema dele, mas você está falando, o pastor nunca falou isso. Fala todo ano na Semana Santa ele prega a mesma mensagem, ele está repetindo, porque Deus também fazia isso. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Deus sempre estava lembrando eles, e nós, pastores, temos que estar sempre lembrando, porque a gente sabe que vai haver pessoas que quando chegar numa época dessa, parece que dá uma anestesia nele, que ele esquece quem é o seu Deus verdadeiro. Ainda vem que a conversa fiada diz, mas todo mundo faz assim. Nós não somos todo mundo, nós somos filhos de Deus, e nem todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura feita por Deus. Tudo bem, mas para ser filho de Deus tem que se render a Cristo. Se não se render a Cristo, não é filho de Deus. Se não fizer aliança com Jesus, não é. Pode até falar que é, mas não é. A Bíblia mostra que não é. Eu sou o Senhor vosso Deus. Há uma diferença entre Ele ser o Deus que criou todas as coisas e Ele ser o meu Deus. Porque antes também eu acreditava assim. Falava em Deus, e tal, mas não conhecia de verdade. Conhecendo de verdade é outra história. É ter intimidade com Ele, é orar e saber que Ele está te ouvindo. E é interessante, você vai pegar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ouvir, você vai ver mais a palavra não do que sim. É isso. Porque o não de Deus é para o nosso benefício. É como você, mãe. Os seus nãos para os seus filhos foi para o mal dele ou para o bem dele? Para o bem dele, para o bem dela. Mas hoje, o seu não ecoa muito bem no coração de muitos. Aí você vê a desobediência que existe dos filhos, e você vê hoje
mais pais sepultando os filhos do que filhos sepultando os pais. A ordem natural são os filhos sepultarem seus pais, mas por causa da desobediência. Sepultamento lá, eu fiz uma menção à minha sobrinha. Que sobrinha maravilhosa. Ainda não se renderam a Cristo. Honrar a mãe dela até o fim. É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que Deus faça o quê? Prolongue os seus dias. E elas fizeram isso. Cuidaram da mãe, revezando, cuidando até o fim. Muito pouco. Começa a dar trabalho, coloca no asilo, contrata uma pessoa para tomar conta e larga para lá, como se fosse uma peça de roupa descartável, velha. Mas eu louvo a Deus que ainda existem pessoas que praticam essa verdade de honrar os seus pais. Por isso que Deus fala, eu sou o Senhor, para nunca se esquecer, para não esquecer. E que todos nós, meus irmãos, possamos continuar a obedecer esse Deus. Até porque os mandamentos de Deus não são o quê? Penosos. Penosos é a pessoa ir para uma cruzilhada, porta de cemitério, dentro do cemitério, fazer um monte de coisa, não é? Que o nome não é nem, não faz nem não é nem uma oferta, é uma obrigação. É obrigado a fazer aquilo. O nome está dizendo obrigação. Porque se não fizer, vem a retaliação, as ameaças que fazem isso mesmo. Mas louvado seja o nome do nosso Deus. Todos nós que aqui estamos aliançados a esse Deus. A esse Deus que a própria Bíblia diz que Ele só corrige a quem Ele ama. E que você, meu irmão, minha irmã, possa continuar a servir esse Deus. Você possa continuar tendo a sua vida debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso dono. Amém? Peço que você fique de pé. Querido Deus, Pai Celestial, louvado e glorificado seja o teu nome, pela tua palavra ministrada nesta manhã. Nos ajude, Senhor, para que coloquemos em prática tudo que foi falado aqui, para que possamos ter o Senhor como nosso único Deus, verdadeiro, vivo, operante em nossas vidas. E que nenhum de nós venha cair para a direita ou para a esquerda, ou muito menos voltarmos para trás, mas possamos seguir em frente. Como disse o apóstolo Paulo, no livro de Timóteo 4, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que possamos fazer isto até o fim da nossa vida, e que nada, Senhor amado, venha nos desviar do teu caminho. Eu te peço isso, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, nos conceda um dia de descanso, e logo mais à noite estejamos aqui novamente. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que Deus é bom todo o tempo. Bom dia, queridos. Boa semana para todos também.